Olá, hoje é sexta-feira e o Revista BH News está no ar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa. O resultado da pesquisa realizada pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre a opinião do brasileiro sobre a violência contra as mulheres, espalhou indignação pelo país. Claro que você sabe do que eu estou falando, né? 65,1% dos entrevistados concordam inteiramente ou parcialmente com a frase: mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. E mais, 58,5% dos entrevistados concordam com a frase: se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. Até errei, de tanta raiva que dá ouvir uma coisa dessa. Bom, mas essa é a minha opinião e daqui a pouquinho nós vamos discutir direitinho. Quer participar? Pode participar. Nós vamos fazer 2 blocos sobre esse assunto do estupro e eu acho que é bacana ouvir a sua opinião. Se você quiser conversar com a gente, mandar a sua opinião sobre isso ou fazer alguma pergunta, 3264-1880. 3264-1880. E o Festival Gastronômico da Pampulha acontece amanhã, sábado, e promete muitas delícias e exclusividade. O festival reúne 10 dos melhores restaurantes da região, aliando boa música com shows de Flor do Abacate, Cobra Coral e Rafael Dias. E já nós vamos saber mais sobre tudo isso. Então não saia daí, nós estamos ao vivo no canal 9 da NET, 29 UHF e também pela internet, bhnews.tv.br. Confess, you feel the way I do, confess, and say you love me too, so please don't make me guess, confess. Baby, confess. Para compor a pesquisa, o IPEA ouviu 3.810 pessoas entre maio e junho do ano passado, em 212 cidades do país. Do total de entrevistados, 66,5% são mulheres. Sônia Eustáquia, conforme prometeu, está aqui. E pelo amor de Deus, minha querida, vamos saber o que é que está acontecendo. Sim. Nós combinamos que você voltaria para falar sobre estupros, né? Mas sabe o que eu pensei agora que a gente podia fazer? Porque eu falei com as pessoas que elas podiam ligar, né, Sônia? Sim, isso claro. É bom, né? Claro, elas ótimo. participarem, elas podem Ótimo. participar. Inclusive, pode até participar por telefone ao vivo, não pode, Patrícia? Se a pessoa quiser, a pessoa pode ligar para cá, que a gente transfere você para uma participação ao vivo com a gente aqui no estúdio. Isso é muito legal. Mas aí eu quero perguntar para as pessoas de casa, e a Sônia também vai querer saber, que eu tenho certeza, essas 2 frases que foram feitas aqui, né, na pesquisa. Mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas? Vocês acham que merece ou que não merece? Liga pra gente, 3264-1880. Ou também, se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros? Liga pra gente, por favor, e dê a sua opinião, que a gente quer saber. Vamos fazer 2 blocos aí sobre isso, mas lembrando que essa participação só vale para quem está assistindo a gente agora à tarde ao vivo, tá bom? Querida, tudo bem com você? Tudo bem. Menina, mas esse assunto vai dar pano para manga, não vai? Vai, mas a gente está aqui para esclarecer, inclusive, né? Eu acho que houve um equívoco, o Instituto é muito sério, né? O IPEA é sério, é especializado em pesquisas econômicas e, de certa forma, foi fazer uma pesquisa de conduta, de como que o brasileiro reage frente à situação da violência com a mulher. Então, seria uma pesquisa em relação à violência à mulher, né? E eu acho que, nesse momento, não se procurou muitos especialistas nessa área mais da psicologia, sociologia, etc., para informar melhor, para esclarecer melhor ou para formular melhor as perguntas. Então, essas perguntas têm um cunho já complicado para que o outro entenda, né, o que ela está perguntando realmente, né? Então, na minha opinião, essas 2 perguntas, né, feitas na pesquisa num todo, porque tem perguntas muito sérias e boas, que depois nós vamos passar aqui o gráfico para o pessoal ver,
que são diretas, objetivas e realmente perguntaram. Ou seja, o brasileiro respondeu. Então, quando o brasileiro responde, né, 65% dos brasileiros respondem que são a favor do ataque à mulher, ou até entendido como estupro, porque não está isso escrito aí na pesquisa, né? Isso foi entendido como ataque, estupro, né? E ataque pode ser um monte de coisas, né? Eu posso... Inclusive uma mulher atacando a outra, a né? outra, ou o ataque do homem com falas, palavras, etc., e não o estupro em si. Ou bater também. Ou bater, né? Então, esse entendimento errôneo da palavra. A palavra lá na pesquisa era atacada e não estuprada. Mas a gente está perguntando aqui estuprada, viu? Isso. Então, para quem for ligar para a gente, por é isso que estuprada. a gente tem que esclarecer e falar mais sobre estupro, etc., para as pessoas entenderem isso aí também, Pois né? é, mas... E a outra coisa não é fidedigna, eu posso dar amostra. Né? Eles entrevistaram as pessoas, a amostra não é fidedigna porque as pessoas, no horário que entrevistaram, por telefone, na parte da tarde, geralmente as mulheres e homens estão trabalhando, então a amostra já não é uma amostra toda, e pesquisaram mais mulheres do que homens. Aí é que é a situação. Aí, quando eu apresento um resultado, tem que fazer uma grande interrogação sobre ele, e é o que eu acho que o IPEA vai fazer. Né, vai fazer uma reconsideração sobre isso, vai esclarecer melhor o público sobre isso e minimizar um pouco esses movimentos, que eu acho que é válido, né? O pessoal contra a violência à mulher, contra o estupro à mulher, eu acho que isso tudo é muito válido, veio à tona, nós temos que discutir, estamos aqui hoje para falar sobre essa questão do estupro, mas é muito bom que o nosso telespectador saiba que tem dois grandes erros aí, e é erro que não é cometido pela pessoa que respondeu, não é o brasileiro que respondeu isso, é frente à pergunta feita. É um erro técnico. Porque toda pesquisa, do formato é feita, da pergunta. Ela tem toda uma ciência por trás daquela pesquisa ali. Quando ela é feita, as perguntas elas são feitas, né, de uma determinada forma para que o resultado seja válido. Mas aqui, realmente, essa história aí que você disse, da pesquisa ter sido feita com mais mulheres do que homem, por exemplo? Com uma representatividade, assim, ou seja, porque o IBGE nos passa um dado, e o último dado que o IBGE passou foi de 2010, né? Então, vamos dizer assim, ela tem 15 pontos percentuais a mais do que seria a amostra feminina. Sim. Né? Então, assim, já começa a não ser fidedigno aí. Bom, então, na verdade, essa pesquisa não está valendo muito. Exatamente. Não é a realidade da história. Exatamente. Né? Então, vamos esperar, vamos ficar calmos em relação à pesquisa. É possível que venha outro. O IPEA é sério, não é? Talvez delegue até um outro instituto para formular melhor essas perguntas. Pesquisa na área humana, na área afetiva, na área sexual, na área psicológica de uma forma geral, ou sociológica, é difícil. É dificílimo formular as perguntas para que elas sejam objetivas e a pessoa entenda bem, do norte do país ao sul do país, as pessoas entendam a mesma coisa. Ela contém outros erros, tipo assim, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, o que você acha, é certo ou errado? Não é? Sim. Então, eu não sei se o Brasil inteiro entende esse ditado como... Vamos ver, eu entendo, talvez você entenda como eu entendo, né? E então tem algumas perguntas assim, inclusive com ditados populares, que pode valer para uma região do país, não valer para outra região do país. Então tem que rever essa pesquisa. Então vamos botar por terra, mas antes nós temos até um gráfico, né? Temos um gráfico. Eu acho que a gente podia mostrar esse gráfico. Isso, porque nós faz uma leitura dele, nós vamos fazer uma leitura dele, porque nós vamos encerrar essa questão dessa pesquisa. Isso, nós vamos entrar na questão do estupro, porque ela já caiu por terra mesmo. Isso, eu não enxergo de longe, mas ali... A opinião do brasileiro sobre violência contra as mulheres, então, mulheres que usam... Também estou conseguindo ler? Peraí que eu vou chegar, eu vou conseguir ler. Peraí. Isso. Mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Foi aquela pergunta. Então, aquele azul escuro e o azul menos escuro, então o azul escuro é de quem concorda com isso. 42,7%. Entendi. E os que concordam mais ou menos, ou parcialmente... O azul claro. É o azul mais claro. Isso somando é que dá esse valor alto aí, né? Um valor muito alto mesmo. Bom, e aí depois tem, se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros, que foi aquela que eu disse também.
Que foi muito grave. E o que seria aí, ao erro de pesquisa? O que seria comportar? Se soubessem comportar, ali não explicou. Mas o que é comportar? O que é comportar? Então, essas duas perguntas, por exemplo, elas assim deveriam ser subdivididas, né? Com uma clareza que tem a outra pergunta. Sim, aí a terceira vem. Homem que bate na esposa tem que ir para cadeia. Aí, olha para você ver, isso aí é bem claro. Homem que bate na esposa tem que ir para cadeia, ou não. Aí quem acha que tem, respondeu que tem. Quem acha que não, não. Olha lá o tanto. Então é muito mais pessoas. Por que isso não é falado, né? Todo mundo fala assim, não, que o brasileiro acha que a mulher que se veste, né, não se veste de acordo com o que sei lá quem acha. Isso. Aí, Angélica, que entra, se puder voltar o gráfico só um pouquinho. Só um pouquinho. Para você ver o nível de incoerência. As perguntas são relativas à violência. Quando o IPEA pergunta objetivamente, que é a terceira, a quarta e a quinta pergunta... A quarta é assim, mulher que é agredida e continua com o parceiro, gosta de apanhar. Então, a maioria falou que não é verdade, que ela não gosta de apanhar, né? E a terceira... E a outra, mulher que apanha em casa deve ficar quieta para não prejudicar os filhos. Também as pessoas acham que ela tem que ficar foram claras, são perguntas bem claras e que as pessoas entenderam com clareza e responderam do que acham. E que... parece que é incoerente com as duas de cima. Tá tudo incoerente, não é? Todas elas. Se eu acho que a mulher que veste roupa curta, etc., merece ser estuprada não, até eu estou falando errado. Atacada, né? Ou então ela mobiliza algum desejo nele, ou etc., como a segunda está falando, as outras não procederiam, olha para você ver. Então, nós temos que ver que é um erro técnico. Então, as pessoas devem se acalmar, né? Desinflar esses ânimos aí, que tem gente assim muito revoltada, porque as próprias mulheres estão contra elas mesmas estão falando que devem ser estupradas, né, ou atacadas na medida que se veste, né? Como eu, por exemplo, eu mereço ser atacada, pelo amor de Deus? Hoje você está ótima, mas foi quarta que eu vim aqui, foi. Pois é, aquele dia você estava toda sensual, bacanésima. E pronto, você estava só sensual, e daí? Exatamente. Né? E você pode vestir do jeito que você quiser. Mas é o que eu falo até para alguns homens quando a gente discute isso. Então, se você estiver andando sem camisa, por exemplo, na rua, isso dá o direito de chegar uma pessoa, um homem, por exemplo, homossexual, e te atacar? Te estuprar? Porque você estava sem camisa? Não dá o direito. Não é? Então, não tem nada disso, gente, vestir e modo de se comportar, não tem nada a ver com isso. Nada. Esses homens é que tem que melhorar a cabeça deles, que não tá boa, não. Eu acho que o IPEA teve uma ideia bacana de querer medir a violência contra a mulher. Tomara que tenha mais um monte de pesquisa sobre isso. Nós queremos acabar com a violência em relação à mulher, de mulher com mulher também, ou do homem com a mulher, porque é sempre tido como o homem violentando a mulher, etc., né? Por causa da força física, etc. Mas não tem uma coisa também, tá? A pesquisa a gente já caiu por terra para nós aqui. Isso. Mas essa coisa da mulher também, não tem uma coisa de ciúme de uma mulher com a outra? Olha que absurdo, olha a roupa que ela está usando. Essa mulher tá caçando confusão. Mas tem uma palavrinha isso aí, vou falar contra nós mesmos, chama inveja, né? Não é o recalque, né? Que tá na moda. Então, assim, se você tá linda com essa roupa, né? Você tem requisitos físicos que eu não tenho, né? Posso simplesmente elogiar e gostar disso, que bom que eu tenho uma amiga lá na BH News que é linda, né? Aí por outro lado eu falo, mas como ela veste, não sei o quê, né? Então, assim, eu acho que tem essa inimizade, eu acho a mulher menos... Mas a mulher tem essa disputa, amiga, essa disputa, homem não, Eles são uma categoria, minha filha, organizada, sindicalizada. Adorei. E com essa categoria sindicalizada... Organizadíssima, corporativa. Eu falo que falta corporativismo nas mulheres, uma defender as outras. Porque elas muitas vezes estão disputam tudo, né? Disputam tudo. Você vê, por exemplo, a esposa e a sogra. Nossa, isso é complicadíssimo. É uma disputa. Às vezes
as cunhadas. Até no núcleo familiar a gente vê essa disputa o tempo todo. No ambiente de trabalho, em qualquer lugar. Bom, mas eu gostei, foi como é que é? Os homens, eles formam uma... São corporativos, são institucionalizados, são sindicalizados. Isso. Então, ouvindo isso do Sindicato dos Homens, eu vou parar um pouquinho para beber uma água, vocês também. E nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando sobre estupro.